Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou a Janaíne, aqui da Moneta Consultoria. A gente começou agora aqui um ao vivo, uma série de lives que a gente vai fazer esse mês. A gente tá aqui no mês de março, né? O mês da mulher. Me vesti de rosa aqui para homenagear essas mulheres maravilhosas que fazem e fizeram parte da minha vida. Eu tô bem feliz de poder fazer um mês dedicado às mulheres aqui na Moneta. Eu acho que a gente conhece aí tantas mulheres maravilhosas que mostram pra gente que dá pra gente se reinventar a todo momento. Eu vi que algumas pessoas já estão aqui com a gente, o Dênio, a Vilma, a Vanessa, a Ana, a Neuza, a Lisiane acabou de entrar. Eu queria só que vocês me sinalizassem, se alguém puder mandar uma mensagem dizendo se o meu áudio tá bacana, se vocês estão me ouvindo bem, só pra gente dar sequência aí, pra eu contar quem é a minha primeira super convidada, quem que é a mulher super empreendedora e inspiradora que vai abrir comigo aí esse mês de homenagem às mulheres. Vocês me dizem aí, gente, se vocês estão me ouvindo bem? Alguém consegue mandar um recadinho aí pra gente, pra eu poder saber? Ah, o Dênio já me deu. Obrigada, viu, Dênio, de ter passado aí o ok. Obrigada, Silene, que já tá aí com a gente. Então, esse mês de março, eu resolvi dedicar na Moneta para apresentar histórias de mulheres super inspiradoras. Bom, seria necessário que o mês de março tivesse aí, talvez 40 dias, 80 dias para eu falar de tantas mulheres incríveis que já passaram na minha vida. Por questões de agenda, esse mês eu vou conseguir falar de 7 mulheres, mas eu já tenho uma lista aí de outras mulheres maravilhosas que eu quero conversar e contar a história delas para vocês, né? A gente sabe o quanto é desafiador empreender e o quanto que as mulheres precisam estar aí conosco nesse papel importante que as mulheres têm na sociedade, ainda mais quando o assunto é empreendimento. Ser empreendedora. Boa noite, Van Moya, seja bem-vinda também. Para começar, eu vou convidar uma pessoa que vai aparecer aqui com vocês, que é a Vanessa. A Vanessa, gente, só para vocês terem uma ideia, Vanessa, abre uma solicitação de acesso aí que não tá aparecendo a sua solicitação para mim aqui ainda. A Vanessa, ela é dona, né, empreendedora da Alerce, ela já vai contar um pouquinho a história de vocês. Eu conheço a Vanessa de um pouquinho antes ainda da Moneta e um pouco antes aí dela ter a Alerce. Eu trabalhava no sistema cooperativo no Sicoob, ela trabalhava na Unimed. E ela veio aí com uma proposta muito bacana de... Eu admirava muito a forma como ela trabalha, sabe? A forma como ela administra os negócios dela e tudo mais. E aqui tem várias pessoas que conhecem a Vanessa, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Ah, ela entrou, viu? Oiê! Ótimo, tá linda. Tudo bem, Vanessa? Tudo, e vocês? Tudo ótimo também, viu? Boa noite, Boa obrigada de você noite, ter Jana. aceitado. Imagina, eu que agradeço. Uma honra dividir essa live contigo e abrir o mês da mulher aí é muito, nossa, muita honra. Obrigada. Ai, que bom. Tô bem feliz que tenha sido com você. Eu estava até comentando agora que eu te conheci, né, lá atrás, quando você estava na Unimed, eu estava no Sicoob. Sim. E super feliz de ver o seu profissionalismo. Quando você saiu, né, da Unimed, com todo um planejamento, a gente vai contar disso daqui a pouquinho. Foi muito bacana ver o quanto que você se preparou, o quanto você se organizou. E quando eu comecei a empreender também, a ir para os meus projetos, eu não tive dúvida de que você seria a pessoa de comunicação mais indicada pelo seu profissionalismo, pela sua competência. Eu tenho certeza que outras pessoas que estão aqui, que te conhecem, sabem disso. Então, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas. Quem é a Vanessa? Para quem ainda não conhece, quem é a Vanessa? Bom, vamos lá. Boa noite, Jana, mais uma vez. Boa noite, todo mundo. Um prazer estar aqui dividindo essa live com você. Para mim é muito especial essa live nessa data, porque na quinta-feira, dia 4, faz um ano que o meu projeto começou, né? Então é uma comemoração mesmo, Legal. esse bate-papo para compartilhar aí a minha história, a minha jornada, né? Eu sou jornalista de formação. Em 2013 eu me especializei em comunicação digital. Já trabalhei por diversas vertentes assim da comunicação. Já trabalhei em redação de jornal, em portal, em corporativo, no terceiro setor.
E aí, desde 2019, eu tomei a decisão de empreender, né? Levei algum tempo para colocar a Lerce Comunicação no ar. E aí, no dia 4 de março de 2020, nasceu realmente o projeto que eu fui desenhando desde o meu processo de desligamento da empresa anterior, onde a gente se conheceu, e foi uma passagem, assim, incrível, muito, que agregou muito e agrega até hoje, assim, tudo que eu faço. Ah, legal. Bom, a gente já sabe, eu acho que tem várias pessoas que conhecem a Vanessa, depois podem, quem quiser pode contar um pouquinho aqui alguma palavra para vocês que definam a Vanessa enquanto profissional. Então, compartilhem aí com a gente essa percepção, acho que bastante gente conhece, e quem não conhece vai saber do porquê ela ter sido convidada e vai ter certeza que a gente fez uma boa escolha. Muito obrigada, viu, Vanessa? Que bom que a gente está junto aqui nesse papo. Nesse mês tão importante da mulher, né? Com Então, o certeza. tema empreendedorismo, ele surge na vida das mulheres, às vezes por escolha, né? Muitas escolhem ser empreendedoras e buscam esse caminho. Outras nascem empreendedoras, né? Eu vou conversar com algumas mulheres que vocês vão ver. A Wanda é um adjetivo ali para Vanessa, determinada. Ah, obrigada. Eu vou conversar com algumas mulheres que vocês vão ver que já nasceram empreendedora, têm a alma empreendedora, outras aprendem, outras desenvolvem. Mas o empreendedorismo é uma jornada desafiadora, né? Porque ela exige que a gente se reinvente, que a gente tenha que gerir um negócio, gerir a própria remuneração, contratar pessoas e muitas vezes, decidir, tomar decisões que só cabem a gente, que nos afetam diretamente. Então ele tem aí um peso importante. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem um índice de mortalidade de empresas muito grandes, né? Empresas costumam não durar 3 anos no Brasil, pela falta, às vezes, de planejamento, de infraestrutura. Então, começar a falar disso nesse mês de março, acho que vai ser muito bacana. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa sua trajetória, qual que é a sua formação. Você falou brevemente do que você trabalhou, mas Sim. Conta um pouquinho mais pra gente, conta quando que você decidiu, falou, não, agora eu quero ir, eu tô pronta para ir para um negócio meu. Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. É engraçado, Jana, porque o empreendedorismo comigo, ele aconteceu, assim, foi um movimento natural. Eu não tinha o sonho, nunca lá atrás, há 3 anos atrás, me imaginei realmente tocando um negócio, né? Mas o movimento foi acontecendo. E como que foi acontecendo? Bom, como eu comentei rapidamente, eu sou formada em jornalismo, né? Comunicação social, jornalismo. Então, eu trabalhei, desde 2010, eu trabalho com comunicação. Então, eu já trabalhei em assessoria de imprensa, em jornal impresso, em redação de portal. Trabalhei numa instituição do terceiro setor com foco em saúde. Aí, eu caí na Unimed Guarulhos, onde nos conhecemos, que já era uma comunicação interna, voltada para endomarketing. Então, ali eu aprendi muito também, porque foi um olhar muito amplo de todas as vertentes que a comunicação me traria, né? Então, eu amava trabalhar lá, uma equipe maravilhosa. Eu era muito feliz, mas eu comecei a sentir uma necessidade de flexibilização, de agenda. E eu acho que o empreendedorismo se encaixa muito nessa questão da autonomia da nossa agenda, né? E aí, o que acontece? Para você ver como eu não tinha o empreendedorismo assim enraizado em mim. Dentro de todos esses trabalhos que eu comentei, eu já tinha um cliente que eu atendo desde 2014, mas que eu não tinha essa sensibilização de que, poxa, isso pode ser o meu plano A, isso pode ser o meu negócio, pode ser o meu trabalho. Era um cliente... Muitas pessoas levam, às vezes, em paralelo, né? Acham que o empreendedorismo é o plano B e ficam tentando equilibrar isso, e você viu que poderia ser o plano A, né? Exatamente, exatamente. Então, eu já tinha um cliente que eu atendia, conciliava com os outros trabalhos que eu tinha. E aí, em 2019, começou a me despertar esse desejo de falar, bom, eu acho que dá para fazer disso um negócio, né? Eu tive 2 grandes incentivadores que eu brinco que são os meus tubarões do Shark Tank, aquele programa de empreendedorismo, não sei se todo mundo conhece, que é um programa para empreendedores, né? Que é o Daniel, meu namorado, e a Rosana, minha prima. Porque eles sempre falavam, você trabalha muito, tem um mercado muito grande, por que você não faz disso um negócio? E aí, eu acho que o incentivo deles com esse desejo de liberdade, de flexibilidade que começou a despertar em mim, eu olhei e falei, bom, eu já tenho um cliente, né? Eu não tinha nem contrato, para você ter noção de como eu não olhava isso com tanta seriedade. Eu fazia o trabalho há alguns com profissionalismo, anos, né? Exato, mas eu não tinha nenhum contrato. Então eu falei, não, tá na hora da gente começar a profissionalizar isso. E aí o meu olhar foi aprimorando também. Então aí eu comecei a me preparar para realmente ter um negócio, né?
Então, eu comuniquei na empresa que eu trabalhava, uma gestora maravilhosa, você conhece, a Juliana. Foi um processo extremamente transparente. Então, enquanto ela se preparava para me substituir na equipe, eu me preparava financeiramente para dar esse passo. E também eu acho que é uma coisa muito importante, porque você pedir demissão, Verdade. começar um negócio, como que vai ser, né? Eu não tinha noção, muito menos que ia vir uma pandemia em seguida, né? Então, isso foi uma surpresa. Ainda tem isso. Deixa isso que a gente já vai falar disso, viu, Vanessa? E aí foi dessa forma que nasceu, Jana, esse desejo. Então, aí eu comecei realmente a me organizar. Aí eu fiz um contrato com esse cliente que eu já tinha, né? Falei, bom, eu já tenho um cliente, então... dessa jornada, até a gente chegar... Hoje eu tenho 4, graças a Deus. Mas eu comecei com 1 e aí eu fui lapidando, né? E foi assim que nasceu. Então, eu não sou aquele caso de que tinha o empreendedorismo na veia, que era um sonho. Nasceu esse movimento, esse desejo em mim. E aí eu fui buscando os atalhos para fazer acontecer. Legal, muito bom. Então, isso é muito comum, né? A gente tem aquelas situações das pessoas que vão por necessidade, como eu falei, tem as pessoas que já nascem empreendedoras, as pessoas nem se imaginam com uma carteira assinada na vida, né? O jeito de viver dela já é voltado a isso. E o empreendedorismo, ele pode ser aprendido, né? Isso que a Vanessa está mostrando aqui pra gente, né? Dá para aprender a ser empreendedor. Em países de primeiro mundo, o empreendedorismo é muito incentivado, tanto que os países se desenvolvem muito pela capacidade do seu povo de empreender e de fazer acontecer as coisas, não ficar esperando que uma empresa te contrate ou que o governo faça alguma coisa, né? Esse papel que o cidadão assume para que ele se responsabilize pela sua renda, pela sua autonomia. E então dá para aprender a ser. Então tem cursos para isso, mas tem caminhos também como esse que a Vanessa adotou aí de se preparar. Você foi para uma área que é a sua área, né, Vanessa? Porque às vezes tem pessoas que vão para o empreendedorismo para áreas que não são delas. A pessoa trabalha em comunicação e vai empreender num segmento que é diferente do dela. Ou porque é uma lembrança de infância que ela tem, é algo que ela sempre quis, ou porque o mercado tá para isso, mas você optou por empreender na sua área de trabalho. Conta pra gente como que você fez essa transição, Vanessa, como você se programou, você já contou um pouquinho de que você combinou com a sua chefe, com a sua gerente, para vocês traçarem juntos essa transição, mas essa foi a sua parte na empresa, mas a sua parte de organização da Alesse, financeira, criação de marca, preparação financeira para isso, conta pra gente como que foi esse processo. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, o processo começou quando eu decidi que eu queria fazer disso, né, o meu plano A. Então, eu já tinha um cliente, eu só tinha que lapidar e profissionalizar e me organizar realmente financeiramente para isso. Então, tem até uma curiosidade que eu acho que muita gente algumas pessoas que eu já vi que entraram sabe, mas outras não, porque já me conhecem da área da comunicação. Mas o meu primeiro trabalho, quando eu tinha 16 anos, que foi uma empresa que eu passei por 3 setores, o último setor que eu trabalhei, eu era assistente financeiro. Então, eu trabalhava no departamento... Não sabia dessa sua história. Eu trabalhava no departamento financeiro dessa empresa, já estava na faculdade de jornalismo, saí de lá para fazer estágio, né? Então, eu tenho uma pequena experiência da parte financeira, que eu acho que foi a transformação assim, de toda a minha organização financeira em especial, principalmente pessoal, que eu sou muito organizada. Se eu faço uma compra, eu já coloco aqui numa planilha que eu tenho no celular, no Drive, para realmente controlar o fluxo financeiro, que eu acho que é a base de tudo, é toda a educação que você oferece aí pra gente, Jane, que com certeza também agregou muito depois que eu te conheci lá nos trabalhos que a gente fazia junto na Unimed e no Cicobi, né? Então, eu tinha uma vida financeira, assim, organizada, né? Dentro do que eu já tinha de salário. E aí você pensa, bom, como é que eu vou abrir mão disso e como é que vai ser esse escuro, né? O que eu preciso fazer? Então, eu fiz aquela receita, aquela dica básica de ter a reserva de emergência para os 6 primeiros meses, né? Para você começar um negócio. Então, foi o que eu fiz. Nesse processo de transição com a empresa, onde a minha gestora, a minha equipe já sabia que eu ia me desligar, eu estava realmente ali só fortalecendo um pouquinho mais a minha reserva de caixa para eu poder sair. Então, quando eu me desliguei, como eu comentei, eu tinha um cliente, mas não era o valor financeiro ainda que supria toda a minha necessidade. Mas uma coisa que eu aprendi foi a questão do movimento, né? Então, quando eu me desliguei da empresa e já tinha esse cliente,
a minha rede de contatos, que foi o que você comentou, né? Que eu fiquei na mesma carreira. Eu já tinha uma carreira na comunicação e mantive Isso. para criar. Então, eu acho que no meu caso, primeiro porque acho que hoje eu não sei fazer outra coisa se não for falar de comunicação, que eu sou apaixonada pela área, sou apaixonada pelo que eu faço. Então, a rede de contatos que eu fiz ao longo da minha carreira fortaleceu bastante também esse processo. Porque quando eu saí da empresa e nos meus canais eu, né, comentei que eu tinha me desligado e que eu ia para novos rumos, eu já comecei a ser acionada por pessoas que já trabalharam comigo ou que me conheciam. Ah, o que você vai Já fazer? te conheciam, né? Exato. O que você vai fazer? Ah, você não quer trabalhar isso para mim? Você não quer trabalhar nesse projeto? Então já começou a surgir coisas antes mesmo de eu saber que eu queria ter uma empresa que se chamaria Lerce Comunicação, porque até então eu não sabia. Eu sabia que eu tinha um projeto, mas ele não tinha nome, não tinha ainda. Isso foi Não tinha acontecendo. nada disso. Exatamente. Então eu já fui Legal. fazendo alguns trabalhos que também ajudou muito, porque eu já tinha me organizado financeiramente com uma reserva, mas antes mesmo disso acontecer, de eu ter a necessidade de tirar esse caixa, eu já vim fazendo alguns trabalhos que surgiram, né? Legal. Então, olha só, vou só pincelar disso que a Vanessa falou. 3 pontos, né, que eu acho que são importantes para essa transição de carreira acontecer de maneira natural e orgânica. Que muitas pessoas, às vezes, num rompante ou de um desejo grande de empreender, ou porque passou por alguma situação no trabalho e aí quis falar, eu preciso me liberar e quero fazer o que é meu e não aguento mais estar aqui no mundo corporativo. As pessoas tomam decisões emocionais. É claro que a emoção ela é importante, porque ela é que dá prazer em fazer as coisas, mas precisa vir acompanhada de uma certa racionalidade para que as coisas aconteçam, né? Então a Vanessa cuidou de fazer aquilo que ela ama, mas ao mesmo tempo ela tratou de ter uma reserva de emergência, um fluxo de caixa para o começo. Ela já tinha um cliente que garantiria ali para ela um mínimo de faturamento aí todo mês. Ela fez uma transição negociada que permitiu que ela deixasse uma porta importante aberta, né, em relação ao mundo corporativo e, ao mesmo tempo, ela fortaleceu a rede de contatos dela, né? Então, isso demonstra até algumas pessoas comentaram aqui que a Vanessa a Vilma falou, ela é profissional e responsável, profissionalismo e responsabilidade definem a Vanessa. Então, eu acho que isso está bem refletido nessa maneira como você conduziu isso, né? A Joyce comentou que você é uma mulher incrível, que sempre pensa no bem-estar de todos, dos amigos, e que o sucesso profissional é consequência da grande mulher que você é, né? Então, é muito bacana a gente poder Obrigada. ver e ouvir Vão fazer isso. Eu chorar hoje. O André, Andresa, será que é Andresa? Fala assim, a Van é o futuro, é o que o futuro espera dessa mulherada empoderada. Nossa! Então a gente tem bastante depoimentos aqui que contam pra gente que a gente está falando aí da importância dessa transição. Muito legal. Eu já li alguns aqui. A Marcela está te aplaudindo aí pela sua história. A Marcela Branches, lá de Minas. Legal, então, a gente tem aqui a Rezinha, a Renata, minha prima também está te aplaudindo, Obrigada. lá de Minas. A Miriam. Beijo, Miriam saudade, Ferraz. Amo a Miriam de paixão. Maravilhosa, ela é maravilhosa. Miriam A Edilene também está aqui. Beijo, Edilene. Gente, eu fiz uma live incrível com a Edilene, que a gente falou sobre hábitos de consumo, sobre brechó, sobre compras, novo modo de fazer compra. Ela tá super antenada, coisas que estão acontecendo agora na Europa, a Edilene já fazia aqui no Brasil. É verdade. Então, acompanha a Edilene lá, a Reestilo Brechó, depois a gente conta, ou vai lá no Instagram da Moneta, lá nos vídeos, para vocês verem a live com ela, que foi muito bacana. O Natal entrou aí, Vanessa. Manda um beijo pro Natal também. Saudades, tudo bem? Nossa, só gente maravilhosa e querida aí nessa live, né? Só. A Edilene falou que você é a rainha da organização e do planejamento. A VPL Consultoria, eu não sei o nome dela, depois você conta pra gente qual é, falou que você contribuiu muito para ela ter coragem de empreender. A Fabiana é uma amiga que ela também está nesse processo aí de transição. Quem sabe o ano que vem ela já está aqui na live de Mulheres Empreendedoras para o seu primeiro ano de sucesso. Combinado, Fabiana, espero você, viu? A Van Moya fala que a Vanessa fez tudo para pensar na organização quando estava na Unimed, ou seja, a gente vê aí como ela é responsável, como ela construiu esse caminho. Daqui a pouquinho eu leio mais coisas aqui pra gente. Eu queria que você contasse agora como que você fez, o processo você já falou como fez, como você escolheu o nome da Lerce
E como tem sido esse processo aí de ser dona agora da sua agenda, do seu negócio? As férias é você que define, a organização da sua vida é você que define. Como tem sido isso? Conta pra gente e eu já volto para ler aí o recadinho do pessoal. Se alguém tiver perguntas para Vanessa também, pode colocar aí pra Pode gente. mandar. Bom, vamos lá. Jana, foi muito bacana isso que você falou de fortalecer a rede de contatos, né? Porque realmente, assim, eu, graças a Deus, eu faço muitos amigos e contatos por todos os lugares que eu passo. Então, eu tenho bastante gente mesmo de apoio. Você tá me ouvindo, Jana? Oi, voltou aí? Estou Ah, voltando. tá. Eu tinha recorrido a um fone sem fio, mas eu acho que ele não Ah, quer falar muito comigo. Então vamos voltar para esse vamos pro aqui, vamos tradicional. voltar para o analógico. O importante é que a gente consiga se ver e se falar. Desculpa, pessoal. Você recomeça, Van, por favor? Claro, não, fica tranquila. Você me perguntou como que foi essa questão do conceito da marca, né? E como que eu lido com questão de Isso. férias e tudo mais. Então, na verdade, decidir ter uma marca foi também um processo que aconteceu. E como você falou sobre fortalecer a rede de contatos, né? Eu, graças a Deus, por todos os lugares que eu passei e trabalhei, eu sempre trago muitos amigos, muitos colegas mesmo de profissão. Então, eu comecei a trocar, a conversar, a bater papo, a mandar os meus famosos áudios longos para trocar experiências, né? E foi aí que eu entendi que eu precisava, que era importante eu ter um nome de uma empresa, porque até então eu não fazia noção se eu ia trabalhar com o meu nome, Vanessa, consultoria em comunicação, eu não tinha muito certeza de que caminho seguir. E aí, conversando com vários amigos, eu entendi que era importante eu ter um nome, eu ter uma marca, porque isso ia me dar mais credibilidade e profissionalismo dentro do processo Verdade. e do mercado. Né? Porque eu me apresentar para uma empresa, Verdade. me apresentar para a Moneta como a Lerce, eu trago mais peso para o meu negócio do que eu simplesmente falar que eu sou a Vanessa. Então, começou daí. Aí eu recorri para um outro profissional incrível que você conhece, muita gente está aí conhece, que é Luan Piani, o designer mais maravilhoso que eu Incrível. conheço, né? Então, assim, Verdade. ele é incrível, ele é fantástico. Ó, um beijo para Muito todos os tem uma designers que eu trabalho, sensibilidade gente. muito grande, Mas né? o Luan, eu tenho um carinho especial, exatamente, por ele ser eu digo, né, o padrinho ali da Lerce, porque eu não tinha nome, eu não tinha conceito, eu não tinha marca, então eu falei para ele o meu desejo, o que eu queria como empresa, como agência de comunicação. E aí ele trouxe uma solução, assim, maravilhosa com relação até o nome da Lerce, ele trouxe algumas opções, e aí eu escolhi a Lerce pelo conceito que eu criei em volta desse nome, que é o quê? A Lerce, ela é uma árvore que é uma das espécies que mais cresce no mundo. E dentro do conceito que eu trabalho com a Lerce é que as empresas, para crescerem tanto quanto uma Lerce, elas precisam de uma base muito sólida, que é o alicerce da comunicação, que é a Lerce. Eu tô até de verde hoje em homenagem. A marca da empresa, né? Exatamente. Então foi assim que nasceu a marca da Lerce Comunicação. Foi numa troca de experiências com outros colegas sobre ter ou não uma marca. Quando eu decidi ter, eu recorri ao Luan para me ajudar com esse processo criativo de desenvolvimento do nome e identidade toda da marca. E aí nasceu a Lerce Comunicação. Então, essa acho que é a Legal. primeira parte aí da pergunta. E se o Luan, eu vi que ele estava por aí, não sei se ele ficou até agora. Um beijo mais uma vez, obrigada por tudo, Lu. Você é um parceiraço. Ele que fez também a marca da Moneta. Da O Moneta. nome eu já sabia que eu queria, mas eu precisava transformar isso numa marca, né? Num símbolo e numa marca. E realmente ele tem uma sensibilidade muito grande para fazer isso e meio que consegue ler, né? Às vezes até aquilo que nem a gente quer passar, né? Super obrigada, Exatamente. Luan. E aí você fez esse processo, conversou com as pessoas, construiu a marca e começou a trabalhar. Começou a Exato. trabalhar e veio a pandemia. Como é que foi isso? Não, é muito engraçado, porque a minha marca ela nasceu no finalzinho ali de 2019, porque eu me desliguei da empresa que eu trabalhava, da Unimed, em julho de 2019. Então eu falei, eu tenho aí o resto do ano para organizar algumas coisas, mas foi quando começou o movimento que eu te falei, de já começar a ser acionada por outras pessoas. O cliente que eu já tinha
tinha um congresso para cobrir, depois a gente foi fazer um contrato para reformular o site, ou seja, o movimento foi acontecendo e os trabalhos já foram entrando, ainda que a Lerce não Dizem existia. que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Não sei se você conhece esse ditado. Verdade. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então... E aí o movimento foi acontecendo e o Luan trabalhando no paralelo comigo para desenvolver a identidade da Lerce. Bom, 2020 chegou, eu tinha uma viagem de férias marcada para fevereiro. Eu falei, quando eu voltar de viagem, eu boto meio que a Lerce no ar, apesar de já ter alguns clientes. Eu falei, eu boto a empresa para acontecer. E foi isso que eu fiz. Voltei no dia 1º de março de 2020, dia 4 eu coloquei o site no ar, coloquei nas redes sociais que eu já tinha esse projeto, que tinha nome, qual que era o objetivo, qual que era o foco. Aí 10 dias depois, decretado pandemia, quarentena e tudo que todo mundo vem acompanhando aí. Então já veio com tudo. Então foi bastante desafiador nesse sentido de prospecção. Só que eu ainda, nossa, eu sou muito grata a Deus por tudo na minha vida, porque eu não perdi nenhum cliente, eu tinha um. Quando eu fui fazer essa viagem, eu já tinha fechado um outro contrato, que eu ia começar os trabalhos quando eu voltasse de viagem, em março. Então, eu não perdi nenhuma conta. Ao contrário, eu fui ainda conseguindo alguns clientes no meio disso tudo, né? Claro que... porque quando a gente tem uma situação de crise, às vezes muitas pessoas acham que é a hora de você tirar o pé. Mas, às vezes, é a hora que você precisa se reposicionar e colocar no mercado, né? E ter uma empresa de comunicação que te ajude nisso é fundamental, gente. Eu falo por mim, se eu não tivesse a Vanessa, eu não teria a organização que eu tenho para o meu site, para os posts que a gente faz, para o material que a gente tem, para tudo que a gente fez até hoje. Então, assim, ao invés da gente tirar o pé, muitas vezes é a hora que a gente precisa investir para que as coisas aconteçam. E é fundamental ter uma empresa de comunicação que ajude a gente nisso. Desculpa, era só para dar esse parênteses aí. Então, e a Moneta, inclusive, veio, né, nesse movimento. A gente começou a trabalhar no meio do ano passado, né? Então, já estava com essa questão de crise. Aquele cliente que eu comentei, que estava comigo desde o começo, é um cliente da área da saúde. Então, assim, o trabalho triplicou, porque era a demanda do momento. É uma uma associação de enfermeiros. Então, eles no olho do furacão. Então, a Lerce estando ali para dar totalmente todo o suporte junto com a equipe lá do que a gente precisava. Então, foi um ano bastante desafiador nesse sentido, porque aconteceu muita coisa, né? Em termos assim, quando eu comecei lá em março, quando eu nem imaginava que a gente ia viver um lockdown, uma quarentena, eu tinha uns objetivos estratégicos dentro do ano, assim, da Lerce, o quanto que eu queria ter de faturamento, o quanto que eu queria ter de cliente. Obviamente, essas metas foram revistas considerando o cenário que a gente estava passando, né? Mas hoje, assim, passando um ano de todo esse processo, eu tenho 4 clientes fixos, eu tenho alguns clientes pontuais que me acionam para uma demanda ou outra. O job, então, assim, né? Então, eu sou muito feliz em dizer que deu certo, né? Que apesar de tudo, que apesar de todo o caos que a pandemia trouxe, assim, eu acredito que eu estou trilhando um caminho certo, assim, e eu estou muito feliz com todo esse processo. Não sei se eu respondi aí tudo que você queria, Jana, com relação à questão da marca, tudo, mas foi assim. E eu sempre vou trazer essa palavra, movimento, porque eu acho que foi isso, desde do primeiro da formiguinha, que vai empreender, criar a marca, ter o nome, ir atrás de cliente, foi um movimento que foi acontecendo e quando você vê, você já está imersa nisso e aí já faz parte da sua rotina, né? É importante transformar isso em rotina, né? Muita gente acha que fazer planejamento é sentar no começo do ano e escrever meta. Pronto, tá feito o planejamento, né? E não faz esse acompanhamento, essa gestão, essa revisão quando acontecem fatos externos aí que muitas vezes a gente não pode controlar, né? Exato. Deixa eu só ler um pouquinho aqui pra gente, ó. Meu cardápio literário a Arlete, meu cardápio literário, depois vocês sigam, viu, gente? A Arlete dá dicas ótimas de literatura nesse Instagram dela. Ela falou que é um incentivo para todos nós, parabéns. Obrigada. A Ludmila Ribeiro falou que trabalhou com você quando vocês tinham 16, quando você tinha 16 anos. A Lud foi na empresa que eu falei que meu último cargo lá foi na área financeira. Que delícia! E sabe o que ela falou aqui? Que tinha certeza que você seria essa mulher empoderada, responsável e muito determinada. Gente, Lud, que legal! Um beijo! A Vanessa Cerqueira, lá da Unimed,
Beijo, Vanessa, linda, Vanzinha. maravilhosa, falou que você é um exemplo. Natal te mandou muitos beijos. Ai, beijo pra todo Ah, mundo. pessoal contando que eu travei, gente, travei mesmo. Obrigada de ter me avisado, é que caiu aqui meu fone. Resplendor. A Bless Resplendor, gente, é da Simone, que é uma amiga minha que fez faculdade comigo. Ela é empreendedora do ramo de moda em Resplendor, em Minas Gerais. Simone, a gente vai fazer uma live ainda, viu, amiga? Você precisa contar da sua história também, das suas escolhas aí para sua carreira, que é uma mulher super empreendedora. Ela fez uma pergunta: quais são os serviços que a Alessi se presta? Ah, bacana. Bom, Conta aí. vou contar um pouquinho então do meu portfólio aqui de atuação, né? A Alerce é uma agência de comunicação e conteúdo, né? Como na Moneta a gente faz assim uma curadoria de conteúdo, gerenciamento de redes sociais, consultoria de comunicação, sites, é mais voltado assim para essa parte de conteúdo e estratégia de comunicação com os públicos, né? Seja seu público interno, seu público externo. Em geral, assim, é isso. Só para a Simone ter uma ideia, por exemplo, comigo, eu vou contar o meu lado como cliente da Alerce, né? Ah, legal. A Vanessa é super profissional, eu recebo todo mês vários materiais dela super consistentes, tanto um calendário, uma proposta de calendário de posts para o mês inteiro, todo o gerenciamento desse post, tanto em termos de como nós vamos fazer as chamadas, o apoio junto com a agência para definir qual imagem que a gente vai usar, como a gente vai abordar aquele assunto, um calendário de acordo com ou datas específicas ou com demandas de conteúdo que a gente entende que é importante. Ela não é da área de educação financeira, mas o tempo inteiro ela está ligada com o que está acontecendo de notícias sobre esse assunto no mercado. Ela traz como sugestões para a gente poder explorar no trabalho da Moneta. Ela gerencia toda a rede social, então todos os posts que são feitos, toda a interação com o público, ela já vai me consulta, tem uma pergunta disso, tem uma consulta daquilo, como que a gente pode tratar esse assunto. Então ela está muito antenada com tudo que está acontecendo nas redes da Moneta, no Facebook, no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. E a gente tem uma pauta específica para LinkedIn também. Além disso, ela me prepara um relatório maravilhoso todo mês, contando tudo o que aconteceu nas redes. Então, a gente sabe o post que deu mais atenção, como foi a evolução dos canais. Então, é muito profissional. Tanto a parte do planejamento do que a gente vai fazer, quanto o relatório do que a gente fez e uma análise técnica do que deu certo, o que funcionou. Então, é um trabalho super, super profissional. Acho que eu falei um pouquinho, acho Nossa, que faz sentido, é isso, né, Van? Arrasou, você falou melhor que eu. Não, eu tô contando o meu lado de cá, para o pessoal saber. E assim, gente, são Tô coisas nervosa, que a gente que tá na rotina. Desculpa, não, é que eu ia Pode falar, falar. apesar de ser profissional da comunicação, é a primeira live que eu tô na tela, porque eu produzo todas as lives, né? Mas tá aqui, ó, é a primeira vez. É isso aí, ela sempre me ajuda muito. Tudo que a gente vai fazer, ela que me passa os recadinhos que o pessoal tá dando. Então, é uma assessoria muito grande. Por quê, gente? A gente sabe que administrar o negócio da gente já é um desafio muito grande, né? Então, a gente já tem que fazer gestão, já tem que fazer tudo. Cuidar de rede social dá muito trabalho. Pra gente que não é da área, principalmente, né? Então, ter alguém cuidando disso é mega importante. Vou contar dos recadinhos aqui. Tem um cara chamado Dênio, que Quem disse será? que tem muito orgulho pela sua postura profissional, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua conduta ética e entrega de resultados. Concordo com tudo que você disse, viu, Obrigada, meu Dênio? amor. E tenho certeza que está no caminho certo. Ele mandou um te amo, love, love, vários coraçõezinhos vão subir aqui Ai. agora na nossa live. O Dani é maravilhoso, é um Deixa eu... parceiraço, assim, ele me empurra mesmo com tudo. Isso é muito bacana, assim, de ter um parceiro, né? De ter alguém do lado. E a gente troca muito, né? Nessa quarentena a gente tá passando junto, assim, trabalhando lado a lado. Então o fato de não ter Porque uma ele equipe... também é empreendedor, né, Van? Não deixa de ser. Ele é sócio de um escritório de contabilidade, então algumas dores, assim, de busca de cliente, a gente acaba compartilhando. E eu não tenho mais uma equipe de uma empresa, então ele acaba muito sendo esse meu ouvido, assim, e eu dele. Então é uma troca fantástica, Legal. assim. Obrigada, amor, eu também te amo. A Rayane, será? Que é Ferraz também, parabéns pela sua dedicação e trajetória. A Gabi Gomes falou que você é sinônimo de dedicação, parabéns pelo empenho e pela Alerce. O Luan, claro que tinha que ter recadinho do Luan. Van e Jana, trabalhar para vocês é sempre um aprendizado para mim. Sou muito grato por acompanhar de perto o sucesso de vocês. Várias pessoas entraram, a Clau, a Meire, a Sara,
A Elaine tá aqui. Ó, a Elaine, vamos ver se ela tá aí ainda. A Elaine, gente, é um dos maiores exemplos de mulheres guerreiras, empreendedoras que eu conheço da minha vida. A Elaine trabalhou comigo muito tempo, ainda trabalha comigo. Mas também tem o Laine Bolo, depois vocês procuram no Instagram, Laine Bolo. Ela sempre quis trabalhar com confeitaria, ela é super disposta a aprender coisas novas. E eu queria te fazer o convite, viu, Elaine? Vou deixar registrado aqui, depois a gente fazer uma live, porque você é um super exemplo de mulher guerreira e empreendedora. Eu vou adorar contar a sua história aqui para mais gente se inspirar em você também. Então, ela está aqui com a gente. Smater Hall, será que é esse que fala? Excelente profissional, que eu adoro trabalhar É a juntas. Sol. Um beijo, Sol. Ela atende comigo um cliente junto, ela é designer também, maravilhosa. A Bless respondeu que a Simone, ela falou que ela está pretendendo avaliar, colocar a loja dela no formato online, e aí talvez ela precise aí de uma assessoria de comunicação. Opa, pode Simone, me eu chamar. super indico a Vanessa, me chama no WhatsApp, que depois eu te passo o contato dela. Quem mais? Uma pergunta para você então. A Diga. Fabiana também falou orgulho de ser sua amiga. E a Arlete do cardápio literário, do meu cardápio literário, ela fez uma pergunta que eu acho que é bem bacana para esse momento que a gente está vivendo, né? Bora lá. Como lidar nessa parte de comunicação com a questão de fake news e haters, né? Já que quem está nas redes sociais está sujeito a essas situações, Sim. como a gente pode lidar com isso? Com certeza a gente só combate as fake news com a verdade, né? Com a informação, com né? a informação real, com certeza. Então, eu acho que quando você tem ali um conteúdo consistente, de qualidade, você já tem a sua audiência fidelizada, você tem que usar essa força e essa autoridade que você criou para fortalecer o que é verdade, né? Qual que é a sua verdade. E os haters, eu costumo dizer que eles sempre vão existir, porque a gente sempre vai ter quem a gente quem não gosta da gente. Eu acho que o que a gente não pode deixar ultrapassar é o desrespeito, quando começa a ter ofensa e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que responder quem gosta e quem não gosta, né? Até quem não gosta, quando o hater traz uma crítica, às vezes tentar avaliar isso, como que você pode mudar se não é uma crítica também que faça sentido, né? Então eu acho que o caso dos haters a gente tem que avaliar também sempre com esse bom senso, porque a pessoa vai se expressar. Agora, a fake news é combater com a verdade, com a autoridade, né, de quem está falando ali na rede e com a credibilidade que a pessoa com certeza já conquistou se ela tem um trabalho fidedigno ali na internet. Legal. Inclusive, às vezes, até quando a gente tem pautas da Moneta, às vezes a gente deixa de colocar a pauta, vamos dizer assim, porque a gente entende que a gente ainda não está preparado, não tem coisa suficiente, né? Uma coisa que a gente tem trabalhado muito é não trazer os assuntos de maneira muito superficial. Ou que a gente ainda não esteja seguro daquele conteúdo que a gente está passando, né? Então, tudo que a gente coloca aí no Instagram da Moneta, junto com a Vanessa, sempre tem essa preocupação muito grande, sabe, Arlete? Até entrando nessa questão da necessidade da informação para combater fake news e tudo mais. E, infelizmente, nessa área financeira, então, a gente até comenta como tem gente trazendo soluções milagrosas para as pessoas mudarem a vida financeira. Gente, não existe situação milagrosa para nada, nem para emagrecer, nem para mudar hábitos, né? Tudo isso a gente faz na construção do dia a dia e através do processo de informação e de aprendizado. Toda vez que alguém chega para você com uma solução pronta, milagrosa, eu acho que a gente precisa estar atento, porque a gente sabe que é trabalho, dedicação e informação que vão construir aí aquilo que a gente precisa entregar realmente e fazer com que a gente cresça, né? Com certeza. Vou ler mais umas coisinhas aqui, deixa eu ver quem mais falou. A Elaine agradeceu. A Meire, minha amiga lá de Minas. Meire é uma super psicóloga lá de Viçosa, Minas, minha amiga de infância. A gente é amiga. E Meire tá fazendo 40 anos, que as pessoas não saibam de quanto tempo de amizade. A Cris Melli, ela falou que você é uma mulher super organizada com seus compromissos de trabalho pessoal e é comprometida com sucesso. E que ela tem um super orgulho de você. É Cris Mélia mesmo, né? Cris Melissa. Será que eu disse certinho? Cris Melissa. Não Cris sei como Melissa. que é o nome dela, Cris mas Melissa, Cris Melissa. Então, a importância disso, né? Acho que várias pessoas falaram de organização e de comprometimento, né? Sim. Me conta como que você toma as decisões financeiras, então, da Alessi, considerando aí essa sua organização, que a gente já sabe que você tem, o fato de você ter feito uma reserva de emergência antes, agora, quando você lida com as finanças da Alessi no dia a dia,
Como que você faz? Como que você lida com a parte de tributos, emissão de nota, fluxo de caixa? Conta um pouquinho pra gente dessa sua experiência aí profissional. Vamos lá. Eu adoro falar disso, assim, que eu sempre aprendo, ainda mais com você, né, Jana? Essa parte de organização que todo mundo fala, assim, realmente é para tudo, né? Eu sou uma agenda para tudo, assim. Então, eu gosto tudo ali organizado numa planilha, num calendário, que eu acho que funciona. E aí, quando eu comecei com a Lersa, eu falei, bom, realmente isso eu preciso colocar em prática também aqui na empresa, né? Então, o que que eu faço, assim, eu acho que o que é bacana quando a gente é empreendedor é ter realmente essa cultura, essa mudança de mindset, porque eu não tenho 13º, eu não tenho férias, eu tenho, assim, dentro da minha empresa eu tenho que planejar isso. Se eu não planejar, não vai ter no final do ano, no final do mês, não vai ter esse controle. Então, como que eu faço? Dentro do meu faturamento, que como eu falei, eu tenho meus 4 clientes fixos, mas hora ou outra aparece uma demanda por job. Então, esses clientes fixos eu já meio que me balizo como meu orçamento. Então, eu já sei quanto que a minha empresa demanda de despesas. Então, do meu faturamento, X% é para pagar as minhas despesas de infraestrutura, que como eu sou uma empresa de comunicação e eu estou totalmente online, eu não tenho grandes despesas, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho aluguel, eu não tenho escritório, aluguel, né? Que já me ajuda bastante, né? Mas, por exemplo, nota fiscal, a internet do celular, a manutenção do computador, o plano de saúde eu coloco na conta da empresa. Alguns programas de computador que precisa ter, às vezes, algumas licenças, né? Exato. Então, assim, a visita do cliente que você vai de Uber, o café que você toma numa reunião, enfim, tudo isso é para o faturamento da empresa. Então, eu já organizo muito bem e eu tenho dentro do faturamento o meu salário, porque o que a gente, como empreendedor, não pode cometer o erro é de pegar todo o dinheiro que entra e falar que é seu salário, porque não é. Então, você tem que estipular quanto que você quer ganhar, quanto que é o seu salário mensal. Né? Então, eu me organizo dessa forma, Jana. De tudo que eu faturo, eu faço os pagamentos da empresa, que tem essas despesas que eu comentei. Eu pago o percentual de 13º, o percentual de férias e pago o meu salário. E o que sobra ali é o fluxo de caixa da empresa que eu vou investir, que eu vou deixar lá para poder fazer a empresa crescer, pra se precisar né? contratar pessoas, enfim. É o dinheiro da empresa e aí eu jogo o meu salário lá na minha conta de pessoa física e também tenho as minhas organizações de pessoa física. Então, esse ano eu estou super feliz que esse mês de março eu já estou conseguindo fazer a minha reserva na pessoa física do meu 14º, porque o 13º quem paga é a Lersa, mas o 14º quem tem que pagar sou eu. Você que tem que fazer isso aí. Então, eu estou me organizando já dessa forma. Então, eu acho que isso funciona muito bem. Então, quando eu faço os jobs extras que entram, as demandas que não são de clientes mensais, é o dinheiro que fica também lá no caixa da empresa, não vai para a conta da pessoa física, porque se for, a gente gasta. Né? Então, não pode. Tem que organizar e eu me planejo dessa forma. Não sei se às vezes eu atendo algumas pessoas que... Não, sim, bastante. Eu atendo, às vezes, algumas pessoas que são MEI, por exemplo, e que acabam misturando o dinheiro do negócio com o dinheiro pessoal, né? O que eu sugiro para as pessoas é ter contas diferentes, né? Às vezes tem uma conta onde entra tudo que é recebimento da empresa e você envia para a sua conta pessoa física só aquilo que for a sua parte. O restante é da empresa, não é seu. Exato. Né? Então, na medida que a pessoa consegue adotar esse padrão de comportamento, então, de cada venda que eu faço, que o dinheiro cai na minha conta da pessoa jurídica, uma parte eu vou transferir o que é meu da minha pessoa física, o que é o meu salário, mas o restante fica na conta da empresa. Na medida que a pessoa começa a pagar as contas pessoais dela, ou ela não separa o que é da empresa ou dela, provavelmente ela vai ter aí lá na frente dificuldade de ter fluxo de caixa, ela não vai ter reserva de emergência. Se aparecer uma oportunidade de um investimento importante para o crescimento da empresa, ela não tem reserva para fazer isso. E aí ela acaba perdendo a oportunidade, aí, às vezes grandes oportunidades. Então, por isso que é super importante essa organização que a Vanessa falou e separar o dinheiro da empresa, o dinheiro do negócio do negócio. Na Moneta eu faço dessa maneira também, desde o primeiro mês da Moneta. Já tive mês assim, de ter um aperto maior nas minhas despesas de pessoa física, né?
Todo mundo sabe que do ano passado para cá a inflação está muito alta, o custo das coisas subiu muito, Sim. mas em momento algum eu invadi o dinheiro da empresa. Eu tive que repensar o meu estilo de vida para me adequar a essas mudanças que aconteceram, e o dinheiro da empresa ele continuou lá para esses investimentos e para esses projetos, né? Então essa disciplina, essa organização, ela é fundamental para que os negócios tenham sucesso, né? Com certeza. E assim, só para compartilhar também, como você falou, de repensar os hábitos e a nossa rotina. Por exemplo, nessa pandemia, quando chegou em julho, eu percebi que eu estava 4 meses sem andar com o meu carro. E ele estava me gerando custo não de gasolina, mas de seguro, ia vencer licenciamento. Eu E falei, PVA, né? para que eu vou ficar com esse custo, né? Então eu optei por vender o carro, né? No momento, então eu vendi o carro, apliquei o dinheiro, eu falei, no momento que eu tiver a necessidade de tê-lo novamente, eu vou comprar um outro carro. Então agora o dinheiro que eu gastaria em janeiro de PVA e de seguro, eu já né, porque esse dinheiro já estava meio que no planejamento que eu teria que usá-lo, então eu já investi também para quando eu for comprar um outro carro, se eu for comprar, né? Porque a gente até repensa, né, se eu quero, eu nem sei mais se eu quero um precisa carro, mesmo, né? Eu tô usando tão pouco, não sei nem se eu vou querer. Então eu acho que ter esse olhar também, se faz sentido essa rotina que a gente tem, que a gente pode tirar e cortar para poder fazer um uso melhor dos recursos, né? Repensar o estilo, às vezes, muitas vezes, coisas que a gente se acostumou a ter e que nem necessariamente é o que precisa, né? Exato, exatamente. Legal, muito legal. Acho que, como vocês viram, gente, eu comecei mesmo com chave de ouro para esse projeto desse ano aí, desse mês aí da Moneta, dessa homenagem ao Dia da Mulher. Falando de uma mulher que realmente é empreendedora, porque escolheu ser, né, e se preparou para isso, Sim. que se organizou financeiramente, mas que faz aquilo que ela ama, que é organizada e é super profissional. Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar que eu faço para a Vanessa. A gente já está aí com quase 45 Tá minutos, quase, viu, né? Vanessa? O tempo voa. Boa. Então, se você quiser contar um pouquinho, compartilhar falar. alguma experiência, contar alguma coisa do seu trabalho, por favor. Bacana. Eu acho que é bacana compartilhar uma dificuldade que eu tive, no meu caso, que Legal. que o meu trabalho é prestação de serviços, né? Então, como eu vim de um histórico da vida inteira de trabalhar numa empresa onde você tem um salário, aí eu me deparei em tendo que saber calcular quanto custa a minha hora e como precificar o meu trabalho. E foi muito desafiador. Boa, legal. E eu acho que é uma dica, assim, uma reflexão que vale para todo mundo. Porque como era serviço, eu precisava calcular o valor da minha hora e você tem que ter tudo isso que a gente falou. O plano de saúde, que a sua empresa que tem que pagar, as férias. Então, como que eu vou colocar todas essas contas dentro de uma hora de trabalho para poder montar um orçamento, né? Então, voltando lá naquela rede de contatos, que eu conversava com bastante pessoas, como que eu chego nesse racional, né? Então, eu cheguei mais ou menos na conta. Eu tenho que saber quanto que eu quero faturar no mês e quantas horas eu quero trabalhar por semana. Então, eu vou pegar aquele valor que eu quero receber no mês, dividir pelas horas, eu vou saber mais ou menos ali o valor da minha hora. Bom, quando eu fiz isso, legal. Aí eu comecei a ser demandada e falar, mas quantas horas eu gasto para fazer esse trabalho? Porque na empresa eu produzia e eu não sabia quanto tempo que eu gastava efetivamente para cada atividade, né? Era demanda, né? Você era demandada e ia fazendo de acordo com a demanda, né? Exato. Então eu falei, bom, agora eu já sei quanto custa a minha hora, mas quantas horas eu gasto para cada atividade? E aí eu tive, assim, a ajuda de um amigo muito querido, que é o Thiago Capo, que ele é de uma agência, e ele começou a me passar uns trabalhos. Eu falei, olha, minha hora é X, mas eu não sei quantas horas eu gasto para fazer isso. Ele falou, não, então fica à vontade, você faz e depois você avalia as horas e me passa. E aí eu comecei a contar com ferramentas de produção, que você dá um play lá na hora que você começa a produzir, pausa, a hora que você tiver que parar, enfim. Aí eu comecei a ter noção de quanto tempo que eu gastava para produzir cada atividade. Então hoje eu já tenho isso muito mais assim robusto e muito assertivo claro, né? do que há um ano atrás, com certeza, porque eu imaginava. E às vezes não é. Às vezes um cliente de um nicho diferente, você vai gastar 2, 3 horas a mais para fazer uma imersão naquele assunto, e um outro que você já tem uma familiaridade, você faz com um pouco menos de tempo. Então, essa dificuldade de precificação eu tive bastante no começo, hoje eu já estou mais segura, mas é um eterno aprendizado, porque a gente tem que colocar todos esses percalços assim na conta, né? Na ponta do lápis mesmo. Na conta. E quando a pessoa tem um produto, que ela compra um produto e vende, ela tem uma referência de preço, né? Então, eu comprei este item, eu vendo roupa, eu comprei a roupa, eu vou revender, incluindo tais custos. Quando a pessoa vende serviço, é a hora dela que ela tem que especificar e olhar também quanto o mercado paga
pela hora de profissional, pelo trabalho, porque você está entregando a sua hora, mas você está entregando o seu conhecimento, a sua experiência, né? Exato. Agregação de valor para aquela marca. Então, tudo isso tem que estar de alguma maneira. A gente tem umas perguntinhas aqui, ó. A Mariana Ronda está com a Ai, gente. Mari. Beijo, Beijo, Mari. Mari. Maravilhosa. Ela falou que você é um grande exemplo de profissional, com certeza. Ela é, Linda. Mari, concordo com você. A Josilene, minha irmã, tá te mandando palmas aí. Beijo, A Josi. Aldênio fez uma pergunta bem legal aqui. Ele pediu para você contar alguma coisa que você aprendeu errando. Porque às vezes a gente acha que tem que acertar para aprender, né? E às vezes o processo de aprendizado é alguma coisa que a gente errou. Talvez esse próprio exemplo da precificação seja um, Exato. mas se você tiver algum outro, fique à vontade para contar pra gente. Eu acho que esse eu aprendi errando mesmo, porque. E eu falo isso com muita naturalidade, porque nesse primeiro ano é o meu momento de errar mesmo. Eu não ia acertar logo de cara. Então eu fui perguntar, mas eu acho que foi a questão de precificação. No começo eu tive bastante dificuldade, então eu errei, aí você arca com o seu erro até o final do contrato com o teu cliente e tudo mais, porque ele não tem nada a ver com isso, você que errou na tua conta, né? Mas eu acho que esse foi o principal, porque no começo realmente eu não tinha noção do tempo de produção, então eu fui no achismo, então foi um erro assim que eu compartilho, mas que foi super válido, porque agora eu aprendi, agora eu não erro mais. É legal, viu? Bom, tá vendo? A gente aprende fazendo mesmo. E não Bom, pode ter vou medo de pedir se cobrar, né? Porque Não. nesse começo a gente tem que. É o meu momento de errar mesmo. Então, faz E às parte vezes do tem meu tentativa e processo erro, de né? amadurecimento mesmo, do meu projeto, de como que eu ia trabalhar com tudo isso, né? Então, faz parte. E aí, o que acontece? Como a Vanessa se planejou, né? Ela tinha reserva de emergência, ela tinha um fluxo, um dinheiro inicial para fluxo de caixa, isso faz muita diferença, né? Porque você fica menos vulnerável, menos suscetível. Quando o erro chega, você está mais preparado e você consegue contornar e dar a volta por cima. Quando a pessoa não tem essa preparação, não fez um fundinho de caixa mínimo, e aí vem essa situação de ou perder um cliente, ou perder uma venda, ou ter precificado errado, a pessoa já acaba desanimando no meio do caminho porque não está dando certo, e aí ela perde o prazer ali de empreender e ela acaba desistindo. Então, muito da desistência é fruto dessa falta do planejamento. Então, você vê que o planejamento ele ajuda, porque até quando a gente erra, o fato de você ter se planejado te permite retomar o caminho aí com menos traumas, vamos dizer assim, né? Com certeza, não, com certeza. E eu vi alguém falando aqui sobre o curso do Sebrae, é que sumiu aqui o nome para mim. Mas o Sebrae é maravilhoso, né? Tem cursos de tudo, assim. Eu acho que quando você quer, quando eu comecei a querer empreender, eu vi vários cursos de lá, de vendas mesmo, porque quando você é empreendedora, você é tudo, né? Que nem no meu caso, eu sou a produtora de conteúdo, eu faço a estratégia do cliente, mas eu também vendo, eu também tenho que montar uma apresentação, eu faz tenho que controle financeiro, faz né? tudo. Então, são coisas que realmente na minha faculdade de comunicação e na minha pós de comunicação digital eu não aprendi porque era uma outra atividade. Então, usar essas plataformas, esses cursos gratuitos que traz um olhar, conversar, acompanhar as lives, seguir a Moneta, que a Jana é maravilhosa, a consultoria da Jana, assim, para planejamento financeiro e negócios, realmente é fantástico. Eu me lembro de uma experiência pessoal, quando eu sentei com ela, falei que eu queria comprar um apartamento e eu ia financiar em não sei quanto tempo, e ela me deu uma tabela e uma lição de casa lá, que estamos seguindo, não compramos ainda, mas a meta é seguir aquele planejamento lá da Jana, então muda totalmente o olhar. Eu acho que a gente tem que buscar a ajuda de quem sabe. Legal. Foi a Rosângela Saraiva. Beijo para você, Rô, ela que comentou sobre os cursos do Sebrae. Legal. Hoje, felizmente, a gente tem uma série de estudos, né? Tanto de cursos quanto de estudos, né? Eu falo muito para as pessoas a importância da gente estar conectado com um curso de formação, mas com um olhar para o mercado. O que está acontecendo no mercado? O que está mudando no mercado? A Neila Franco estava aqui com a gente, inclusive, uma das lives que eu vou fazer vai ser com a Neila no decorrer do mês de março, e ela me mandou um estudo muito bacana essa semana, falando sobre empreendedorismo feminino, um estudo que o Sebrae fez, que trazia, inclusive, números em relação à chance de sucesso, a como a mulher tem que levar, às vezes, mais de uma profissão ao mesmo tempo, uma série de dados sobre empreendedorismo feminino. Então, quando a gente fala de Sebrae, quando a gente fala de cursos, além de cursos também, a gente lê
relatórios de tendências, relatório de dados, porque daí a gente consegue comparar como que meu negócio está, como que eu estou fazendo as coisas, será que eu estou indo por esse caminho ou por aquele? Então isso também vira uma fonte de informação muito bacana, tá? Até aproveitar a presença da Neila, depois quem quiser seguir a página dela, é Neila Cristina Franco, ela está com um projeto muito bacana agora para março, na semana que vem, né, Neila? Dia 8 começa o Coaching for Her, é um projeto específico para preparar mulheres para o empreendedorismo, mulheres que querem empreender, então trabalhar tanto questões comportamentais e emocionais, quanto questões financeiras. Eu vou trabalhar o lado financeiro, vai ter uma pessoa falando sobre mídias sociais, como a pessoa faz para ter lojas online, alguns projetos online também, usar ferramentas online para crescer. O curso começa na semana que vem. Entra ou na minha página, Janaína Pimentel, eu estou divulgando. Na Moneta a gente está divulgando o projeto do Coach for Her. Neila Cristina Franco também, vocês vão ter mais informações. E a gente vai trabalhar a parte financeira também. São 6 dias, 6 noites de curso, 8, 9 e 10 de março. Depois 15, 16 e 17. Com certeza, quem quer desenvolver o empreendedorismo, ou mulheres que estão dentro de empresas e que querem crescer dentro dessa empresa através do intraempreendedorismo, vai ter assim, um conteúdo muito bacana nesse curso aí para essa preparação. Eu sugiro as pessoas acessarem lá para conhecer. Acho que era importante contar desse projeto aí para as pessoas, certeza. Viu, Van? E daí do mês inteiro, né, Jana? Que tem um mês aí com diversos perfis de mulheres que a Moneta vai trazer para trocar experiências aí, trocar figurinhas. Acho que vai ser um mês muito rico para essa troca aí de mulheres empreendedoras. Show de bola. A gente vai contribuir com esse conteúdo. A Vanessa falou que planejamento realmente é a chave para abrir a porta do seu próprio negócio. Difícil, porém possível. É isso aí, Mari. E assim, ele é difícil no começo, porque é mudança de hábito. Depois ele vira hábito e aí ele não é difícil mais. Né? Então, acho que essa mudada de chave. A Neila confirmou, 8/3 começa o Coach for Her. Ô Neila, põe o link aqui para o pessoal, quem quiser ver, tá bom? A Mari falou que a Neila também é outra profissional exemplar. A Gisana, será que eu li certo o nome dela? Tá te mandando um beijo. Santana, beijo, Gi. Gi Santana, isso. Falou que veio aqui para dar um oi. A Paulinha Nunes também, falando de sucesso pra gente. A Jaque, minha irmã, também acabou de chegar. Jaque, um beijo para você. Então, a gente está com bastante gente aí. Van, a gente está indo para 1 hora de bate-papo. Sim, acabando, né, Jana? É gostoso, né? Falar, passa rápido, né? Bom, a gente nem vê. Quando a gente monta a pauta, a gente fala assim, mas será que vai dar, né? Será que o tempo vai dar? Quando a gente vê, já passou. Já tá acabando. Já passou a gente 1 hora. Ficaria mais 1 hora aqui tranquilo, né? Imagina, se eu troco áudios de 5 minutos, uma live pra mim é um sonho. É pouco. A Vanessa precisa de um workshop inteiro. Até porque tem conteúdo pra isso, né? A gente fala bastante. Bom, a Neila postou aí pra gente o link do Coach for Her. Obrigada, viu? A Gi Santana falou que chegou no final. Gi, mas não tem problema, depois a gente vai postar a íntegra, vai ficar salvo lá e vocês vão poder ver. E eu queria que você desse aí um recadinho final para as pessoas, Vão. O que a Alessia tem aí para contar para as pessoas? E qual que é o seu recado final aí? Depois, quem chegou no final também pode ir lá na página da Moneta para assistir a íntegra da live também, porque a gente conversou de muita coisa bacana que eu tenho certeza que vocês vão querer ouvir, ver e ouvir. Não, eu quero agradecer, Jana, pelo convite. Foi uma delícia bater esse papo contigo, ouvir, rever aí tanta gente querida mandando mensagem aí que compartilhou essa live com a gente, né? Eu acho que a minha mensagem, assim, para as mulheres empreendedoras, para quem quer empreender, faça o movimento que os outros movimentos, eles vão acontecer naturalmente. Foi assim comigo, um movimento foi puxando o outro, é como se você der um start para a roda girar e depois você não pode deixar ela parar. Você segue dentro do seu propósito, dos seus conceitos, dos seus objetivos, que vai dar tudo certo, né? Lá na Alerce eu estou à disposição, se alguém aí precisar de algum serviço de comunicação, de conteúdo, de gestão de redes sociais, estratégias de comunicação para os seus públicos, pode contar comigo, vai ser um prazer. E que todos aí acompanhem o calendário da Moneta que a gente preparou com muito carinho, um mês inteiro de lives com mulheres empreendedoras para inspirar todo mundo. Legal, muito bom.
Van, super obrigada. Eu tô assim super feliz. A Miriam tá falando que amou a live, obrigada. A Neila também Linda. falando que gostou muito. A Joyce falando que foi incrível, que ela ama os seus áudios Ai, longos. maravilhosa. Enfim, tá todo mundo deixando os recadinhos aqui pra gente, coraçõezinhos explodindo aí pra Vanessa, um monte. Pra nós. Que bom que a gente tá aqui e que a gente pôde compartilhar desse Compartilhar. papo, viu? Muito obrigada, Muito, 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 Jana. muito obrigada. Eu vou Beijo. encerrar e a gente vai compartilhar esse link lá na página da Moneta, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, Jana. Obrigada a todo mundo que acompanhou e que Gente, interagiu com a muito gente. Super obrigada. beijo. Até a próxima. Foi super gostoso, né? Foi Muito uma obrigada. delícia. Obrigada pela participação de todos, viu? Tchau, gente. Beijo. Até Tchau, mais. gente. Super Obrigada. obrigada. Até mais. Obrigada, Viviane, minha prima que está ali também, que eu não tinha visto. A Paulinha Nunes mandando beijos. A Beijo, Ci minha Nunes prima. também estava lá da IACO. Eu Ah, esqueci de sim, falar da Ci. maravilhosa. Beijo, Beijo, Cici. Ci. Beijo, Muita gente gente. linda. Beijo, Vamóia, todo mundo que tá dando tchauzinho aí pra gente. Foi super, super bacana ter vocês aqui com a gente. Obrigada mesmo. Obrigadão, gente. Obrigada, Jana. Um beijo. Beijo, até mais. Tchau, tchau.